Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Henrique Meyer, sou professor da matéria Direito Consumidor da Faculdade SMG em Maringá, Paraná. É com grande satisfação e honra estamos aqui dando continuidade ao nosso conteúdo programático. É muito importante nesse momento de adaptação, nesse momento na qual nós estamos passando por uma crise, né? Seja na crise econômica, seja uma crise na área da saúde, seja uma crise das instituições, uma crise política, da gente conseguir, né, diante de momentos de crise, se adaptar. É normal, nós seres humanos, nós temos que nos adaptar às situações. Estamos aqui proporcionando para vocês o ensino remoto, devidamente protocolado, devidamente regulamentado pelo Ministério da Educação, de forma momentânea, de forma justamente aí, breve, para que a gente possa logo estabelecer as aulas presenciais. É muito importante vocês verificarem os vídeos anteriores, na qual eu trago para vocês de que forma você pode utilizar o AVA, de que forma você pode utilizar o manual do aluno, como que você vai acessar as aulas, como que vai funcionar a questão da pontuação, como que vai funcionar a questão das chamadas, como que serão expostas as aulas, tá? Justamente para a gente conseguir ter a maior efetividade possível. Nós estamos aqui justamente para simular, né, trazer como se fosse uma sala de aula. Então é importante a gente ter essa interação entre aluno e professor, e eu me coloco à disposição no WhatsApp, me coloco à disposição no e-mail, me coloco à disposição no AVA, justamente para que possa atender os alunos em caso de dúvidas, em caso de sugestões, em caso de críticas. Estamos aqui para proporcionar para vocês o melhor ensino possível. Perfeito, pessoal? Olha que interessante, tá? Eu trago essas questões da portaria do Ministério da Educação, trago do manual da SMG no vídeo anterior, tá? Então eu peço para vocês, por favor, verificarem lá no vídeo anterior, para que vocês possam ter melhor rendimento e aproveitamento justamente das matérias e também tenha muita preparação e também muita dedicação de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham bom proveito dessas nossas aulas. Pessoal, acho que é importante a gente fazer aqui um momento de revisão da matéria, justamente para que a gente possa situar vocês da onde nós paramos, né? Eu sei que tem algumas pessoas que faltaram por alguma justificativa, então é interessante a gente fazer uma revisão das matérias para que depois a gente prossiga aí com o andamento normal das nossas matérias. Essa revisão, eu quero que vocês não precisem anotar, por favor, tá? Eu quero que vocês abram o caderno de vocês, o notebook, e vão acompanhando, justamente para que vocês, né, consigam relembrar os casos que eu citei em sala de aula, consigam relembrar os processos judiciais que eu apresentei para vocês. É muito importante que vocês, nesse momento, façam a revisão também do caderno, né? Se você não tiver aquela matéria, peço para o colega te passar para vocês se situarem aí na nossa respectiva matéria. Olha que interessante, olha quantas coisas que nós já aprendemos, né? O direito do consumidor é esse direito realmente muito dinâmico. Essas aulas até eu gostaria de deixar registrado aqui, é uma grande satisfação, um prazer lecionar direito do consumidor, que é uma matéria sensacional, né? Eu disse para vocês na sala de aula que vocês respiram o direito do consumidor a todo momento. A todo momento, independentemente de onde vocês estão vinculados em uma relação relativa ao Código de Defesa do Consumidor. Professor, mas da onde surgiu esse Código de Defesa do Consumidor? Eu não vou falar para vocês da onde surgiu o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Não vou falar para vocês da lei. Vou falar um pouquinho do aspecto teórico e também do aspecto histórico do direito do consumidor, que vem a ser aí as matérias iniciais do nosso curso. Olha que interessante. O sistema de proteção ao consumidor nasce lá nos Estados Unidos, lá em 15 de março de 1962. Professor, o que aconteceu dia 15 de março de 62? Dia 15 de março de 62 foi um dia histórico para Washington, lá nos Estados Unidos. Por quê? O presidente John Kennedy chegou até o Congresso americano e disse a seguinte frase para os parlamentares. Parlamentares americanos, todos nós somos consumidores. Parlamentares americanos, é importante nós criarmos um sistema de proteção às relações de consumo,
uma vez que estão sendo aplicadas novas tecnologias a produtos e a serviços. E essas novas tecnologias estão causando inúmeros acidentes de consumo. Esses acidentes de consumo são decorrentes justamente, né, desse implemento, dessa revolução tecnológica que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, diante desse discurso, nós verificamos que há justamente uma função econômica muito grande ao direito do consumidor. O direito do consumidor nasce numa perspectiva não social, mas sim uma perspectiva puramente econômica. Professor, mas por que o direito do consumidor é um sistema, é uma função econômica e não social? John Kennedy fala também, numa tradução livre, uma outra questão muito importante. Ele diz o seguinte na frase: parlamentares, se nós não protegermos o direito do consumidor, a classe consumidora, o cidadão norte-americano, vai deixar de comprar bens e produtos. Ou seja, a preocupação do norte-americano, a preocupação do John Kennedy naquela época, não era trazer o direito americano como uma questão, ou o direito do consumidor como uma questão, olha aqui, vamos proteger o consumidor, que ele é bonzinho, vamos proteger o consumidor porque ele é uma pessoa que precisa de direitos. Não, não é isso, pessoal. O direito do consumidor norte-americano vem com uma perspectiva puramente, mas puramente econômica. Perfeito? Esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Estados Unidos, 15/3/62, Kennedy, consumidores somos todos nós, perspectiva econômica, proteção do consumidor para evitar acidentes de consumo. Perfeito? Professor, e no Brasil? Demorou muito para o Brasil começar a ter proteção do direito do consumidor? Sim. Só nós tivemos, de fato, a proteção somente em 11 de setembro de 1990, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Mas é importante eu trazer para vocês o que, de fato, aconteceu anteriormente a 1990 para que, de fato, tenha sido promulgada aí o Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, a proteção do consumidor no direito brasileiro começa a partir do momento que há movimentos consumeristas. O que são movimentos consumeristas? Embasado com a teoria norte-americana do que vem a ser direito do consumidor, brasileiros começaram a estudar o que estava acontecendo lá na América e começaram a criar movimentos de estudos jurídicos relacionados ao que vem a ser o direito do consumidor. Nós temos 3 importantes movimentos. O primeiro movimento, 1974, Curitiba, 74, São Paulo, 76, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, que são associações de proteção ao direito do consumidor. A partir do momento que há esses movimentos, a partir do momento que o Brasil passa aquele momento conturbado da ditadura militar, nasce uma oportunidade para que a voz do direito do consumidor seja manifestada. Essa voz do direito do consumidor nasce através do que nós chamamos de assembleias constituintes, quando as pessoas vão até o Congresso Federal, em Brasília, e começam a discutir o que será na nova Constituição da República Federativa do Brasil. Esta nova diretriz, esta nova temática colocada justamente aí para o que vem a ser esta relação de consumo, traz uma força para o direito do consumidor. E o direito do consumidor, no momento que a Constituição da República Federativa Brasileira nasce, dia 5 de outubro de 1988, o direito do consumidor tem previsão constitucional. Eu digo que a previsão constitucional do Código de Defesa do Consumidor está linkada no o que há mais de importante dentro da Constituição Federal. Eu estou falando aqui do artigo 5º, que falam dos direitos fundamentais. É lá, nos direitos fundamentais, é lá, no artigo 5º, que nós temos a expressão que o Estado promoverá
a defesa do consumidor. Como se não bastasse que o direito está no artigo 5º, o que é mais sagrado dentro da Constituição está o direito do consumidor, nós temos também que o direito do consumidor está no artigo 170. O artigo 170 é também um dos mais importantes artigos da Constituição que fala dos pilares da ordem econômica do Brasil. E ele fala lá no artigo 170 que os pilares da ordem econômica do Brasil está fundado em 4 pilares, né? Nós temos a soberania, nós temos a propriedade privada, nós temos a função social da propriedade privada, inciso 3º, e lá no inciso 4º nós temos a defesa do consumidor. Pessoal, lembra que eu falei no comecinho da aula? O direito do consumidor, ele tem função econômica. Aí fica a minha crítica, ela nasce de um viés puramente econômica nesse momento. Perfeito? Ela está no pilar do artigo 170, nos pilares da base da ordem econômica brasileira. Pessoal, além disso, como se não bastasse, como se fosse pouco, como se fosse isso ruim, como se fosse isso menosprezando o direito do consumidor, não é mentira. O Código de Defesa do Consumidor é colocado aí no ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, lá no artigo 48. Ele fala que o Estado promoverá a defesa do consumidor no prazo de 120 dias, ou seja, 4 meses depois de outubro de 88, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e fevereiro de 1989, deveria o Estado já estar promulgado um Código de Defesa do Consumidor. Quem é meu aluno sabe, aconteceu isso? Não. Não aconteceu isso. Somente foi promulgada, o Código de Defesa do Consumidor dia 11 de setembro de 1990, entrando em vigor, lembra do vacatio legis, em março de 1990. Perfeito, pessoal? Eu acho que eu me estendi um pouquinho, mas essa parte é muito importante para a gente entender a criação e nascimento do direito do consumidor. Tópico 2. Relação de consumo. Professor, tudo bem. Eu verifiquei com o senhor como que foi criado todo o sistema de proteção do direito do consumidor. Mas o que é de fato, como que de fato eu aplico o Código de Defesa do Consumidor? Pessoal, nós temos 2 artigos importantes dentro do CDC para entender como que se aplica nos casos em concreto o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos o artigo 2º e nós temos do outro lado o artigo 3º. O artigo 2º fala o seguinte, que toda pessoa física ou jurídica, lembram disso, toda pessoa física ou jurídica que adquire, ou seja, que realiza a compra, a aquisição, ou que utiliza, ou seja, lembra dos produtos de amostra grátis, que ele está utilizando um produto, ele não comprou o produto, está utilizando, como destinatário final, é considerado consumidor. O que vem a ser esse destinatário final? Esse destinatário final diz respeito à vontade do consumidor em adquirir o respectivo produto para uso próprio. Lembram da teoria finalista? Que na corrente majoritária que nós temos hoje no Brasil é a aplicação da, justamente, teoria finalista, ou seja, somente é considerado consumidor numa interpretação rasa, digamos assim, aquele que utiliza o produto ou serviço para uso próprio, como destinatário final. Pessoal, nós temos também, olha que importante, caracterizar no artigo 2º, que pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, pessoa jurídica também pode ser consumidor. Perfeito, pessoal? Vamos lá continuar a revisão, tá bom? De outro lado, nós temos o artigo 3º, que fala que fornecedor é todo aquele que importa, fabrica, monta, produz,
né, bens, produtos ou serviços para o mercado de consumo. Ou seja, consumidor nós temos uma interpretação um pouquinho mais fechada e fornecedor nós temos uma caracterização, um conceito um pouquinho aí mais, mais amplo e também um pouquinho maior. Pessoal, nós tratamos também dos chamados diálogo das fontes. Quando o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado, nós não tínhamos o Código Civil de 2002. O código vigente naquela época era o Código de 1916, o Código Civil de 1916. Um código, eu até falo para meus alunos, a gente utilizava um código de carroça, 1916, uma época, código não muito evoluído. Quando nasce, quando surge aí o Código Civil de 2002, aí nós temos uma problemática que foi colocada aí dentre os doutrinadores do direito do consumidor. Como ficará a aplicação, de um lado, do Código Civil e, de outro lado, do Código de Defesa do Consumidor? Pessoal, será que o Código Civil conversa com o Código de Defesa do Consumidor? Será que quando eu aplico o Código Civil, eu também aplico o Código de Defesa do Consumidor? Ou quando só aplico o CDC, eu posso aplicar o Código Civil? Só para a gente responder essa questão, lembra das 3 correntes? Nós falamos aqui que a corrente majoritária é da aplicação coordenada. Lembra da aplicação coordenada, a teoria da aplicação coordenada? Se o Código Civil estiver no viés do sistema de proteção do consumidor, se estiver de acordo com o sistema de proteção do consumidor, ambos os dispositivos legais são aplicados ao caso concreto. Se o Código de Defesa do Consumidor estiver na contramão de um sistema de proteção do consumidor, o Código Civil não é aplicado, fica somente aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Vamos lá, gente. Políticas públicas do CDC. Como que se forma aí as políticas públicas do CDC? Nós verificamos no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor algumas políticas públicas que órgãos estatais deverão, depois da aplicação, depois de 11 de setembro de 1990, aplicar. Por exemplo, professor, cite alguns exemplos. O PROCON é um exemplo de política pública relacionado à proteção do consumidor. O Ministério Público do Consumidor é também uma política pública aplicada aí ao Código de Defesa do Consumidor. Professor, qual que é a competência para aplicar política pública? É da União, é do Estado ou do município? A competência é simultânea, ou seja, tanto o Estado quanto o município, quanto a União, o município, o Estado e a União deverão aplicar aí as políticas públicas relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Voltando à revisão, está um pouquinho longa, quase 20 minutos de revisão, mas acho que é importante para a gente enfatizar algumas coisas que são aplicadas em concurso, são aplicadas na avaliação, são aplicadas aí no dia a dia da advocacia. Perfeito? Olha que interessante. Sobre os direitos básicos do consumidor. Nós temos aqui a possibilidade do consumidor ter uma proteção dentro aí, de um processo judicial. Por exemplo, a inversão do ônus probatório. O que vem a ser a inversão do ônus probatório? Via de regra, para o direito processual brasileiro, aquele que alega tem o dever de provar. Ou seja, se eu alego uma questão, eu tenho o ônus da prova de provar que aquela questão realmente existiu, aconteceu. O que vem a ser essa inversão do ônus da prova? É justamente esta, que digamos assim,
esta mudança da chavinha. Quando nós temos a inversão do ônus da prova, nós temos que cabe aqui uma maior responsabilidade do fornecedor em provar os aspectos de vício ou defeito do produto e também do serviço. Ou seja, uma proteção relativa aí colocada no artigo 6º, que diz respeito aos direitos básicos do CDC. Outro direito básico importante mencionar é que o consumidor tem por direito, a reparação de danos em caso de violação da sua segurança, da sua saúde, da sua integridade física, danos extras, seja patrimoniais, materiais, ou também danos relativos a danos morais, chamado danos extrapatrimoniais. Ok, pessoal? Vamos lá. Responsabilidade pelo fato do produto. Olha que interessante, eu separei aqui na nossa revisão o que vem a ser a responsabilidade pelo fato e o que vem a ser a responsabilidade pelo vício do produto. Pessoal, estou um pouco, mas vamos lá, tá bom? A responsabilidade pelo fato é justamente a responsabilidade que diz respeito, a acidentes de consumo. Quando eu falo de acidentes de consumo, é quando teve ameaça ou teve, de fato, dano à integridade física, à saúde e à segurança do consumidor. Ou seja, se eu comprar um celular e o celular explodir, o celular aí justamente a bateria dela explodir enquanto está carregando, eu estou diante aqui de uma responsabilidade pelo fato do produto. Essa responsabilidade pelo fato, verifica aí que ao explodir o celular, isso poderia ter causado um dano à minha segurança, à minha saúde e à minha integridade física. Ou, de certo modo, causou um dano aí à minha segurança, à minha saúde e à minha integridade física. Perfeito? Professor, o que vem a ser essa responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço? A responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço é quando aquele vício do produto torna o produto ou impróprio para o consumo ou torna-se aí inadequado ao consumo. Como assim, professor? Para entender melhor, a doutrina separa a responsabilidade pelo vício de duas formas. Primeiramente, responsabilidade pelo vício, que diz respeito à qualidade do produto, e responsabilidade pelo vício, no que diz respeito à quantidade do produto. Se eu falo que esse celular adquirido não está funcionando, aqui o áudio, o microfone dele, esse produto está aí impróprio ou inadequado, depende da utilização, para o consumo. Ou seja, estamos diante de um vício de qualidade. Se eu compro o celular, e o celular está falando que deveria ter uma tela de 4 polegadas, só que ao invés de 4 polegadas, aqui nós temos uma tela de 3.8, nós estamos diante aí a um vício relativo à quantidade do produto que tornou o produto inadequado ou impróprio para o respectivo consumo. Perfeito, pessoal? Então, nesses primeiros 20 e poucos minutos aí, eu procurei trazer uma abordagem de forma resumida, tá bom? Simplificar nossas 5, 6 aulas que nós tivemos até o momento, justamente para a gente conseguir, para que vocês verifiquem no caderno de vocês todo o conteúdo e que a gente possa prosseguir aí com calma nos próximos tópicos e também nas próximas matérias relacionadas ao nosso tema. Perfeito, pessoal? Olha que interessante agora. Nós vamos tratar das chamadas excludentes de responsabilidade civil do CDC. É muito importante agora que você tome nota de tudo que eu for falar
de todas as explicações para que realmente isso esteja registrado aí no material de vocês. Perfeito? Professor, o que vem a ser as chamadas excludentes de responsabilidade civil? Primeiramente, pessoal, antes de eu dizer quais são as excludentes, o que é uma excludente, eu tenho que falar para vocês que o CDC, conforme nós estudamos já, estabeleceu uma responsabilidade civil objetiva do fornecedor. Ou seja, o fornecedor é responsável por todos os produtos e serviços colocados no mercado de consumo. E essa responsabilidade é pautada através da responsabilidade civil objetiva. O que vem a ser a responsabilidade civil objetiva? É aquela que não precisa analisar a culpa do fornecedor. Vocês lembram que nós tratamos aqui os requisitos de atribuição de responsabilidade. Para eu trazer uma responsabilidade a alguém, na matéria civil, na matéria de direito do consumidor, eu tenho que provar primeiramente o quê? Ação ou omissão, dolo ou culpa, nexo de causalidade e evento danoso. Através do sistema que o CDC atribuiu, chamado de responsabilidade civil objetiva, eu não preciso trazer a verificação da culpa. Ou seja, eu tenho uma possibilidade, uma vantagem maior do fornecedor, do consumidor, desculpa, tá? Estamos tratando um sistema de proteção do consumidor, de atribuir uma responsabilidade ao fornecedor. Se eu estou aplicando a responsabilidade civil objetiva, eu tenho uma vantagem do consumidor, porque eu não preciso comprovar a culpa do fornecedor. Ou seja, eu não preciso provar que o fornecedor ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, deixar de fazer. Imprudência, agir de forma não cautelosa, de forma excessiva. E imperícia, não agir com rigor técnico. Eu não preciso comprovar a ação, a culpabilidade do fornecedor, nem mesmo a omissão do fornecedor. Esse é o sistema que o CDC atribui ao caso concreto. Perfeito? Olha que interessante o segundo tópico aqui da nossa aula. Gente, não é porque nós temos uma responsabilidade civil objetiva que a responsabilidade do fornecedor é de forma integral. Presta atenção, pessoal. Não é porque que nós temos uma responsabilidade civil objetiva sem culpa para o fornecedor que nós temos que tratar que de forma integral o fornecedor é sempre culpado. Por quê, professor? Porque nós temos aqui o nosso tópico da nossa aula. Nós temos que verificar as excludentes de responsabilidade. Então anotem aí, pessoal, o que são excludentes de responsabilidades? São situações, são casos, são acontecimentos, são pormenores da qual o fabricante não será responsabilizado de forma civilmente. Ou seja, eu tenho aspectos, eu tenho aqui, justamente questões da qual aí o nosso fornecedor não é responsabilizado. Perfeito, pessoal? Então nós podemos atribuir aqui as excludentes de responsabilidade civil do fornecedor como justamente o chamado direito de defesa. Lembrem que a Constituição Federal atribui que todo mundo tem direito à ampla defesa e ao contraditório. As excludentes de responsabilidade civil do CDC são o direito de defesa da empresa. São o direito de defesa da empresa provar, embora a empresa tenha uma responsabilidade civil objetiva muito difícil de descaracterizar, há questões que a empresa não deverá responder pelos danos causados ao consumidor. Perfeito? E
justamente o Código de Defesa do Consumidor, né, muito bem elaborado, coloca aí no artigo 12, de forma bem clara, quais são as excludentes de responsabilidade. Então aproveitem, peguem seu vadimeco e já comecem aí a sublinhar. Bom, pessoal, olha que interessante, o artigo 12. O artigo 12, no seu parágrafo 3º, ele fala o seguinte: o fabricante, o construtor, o produtor ou importador somente não será responsabilizado quando provar. 2 pontos. Primeiro, que não colocou o produto no mercado. Já te explico, tá bom? Segundo, que embora haja colocado esse produto no mercado, o defeito não existe. E terceiro, né, que nós temos aqui a chamada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Se o consumidor conseguir provar que há uma culpa do próprio, que o fornecedor conseguiu provar que o consumidor agiu, né, de forma a estragar o produto, a tornar o produto vicioso, ou que um terceiro tornou o produto vicioso, nós temos a excludente de responsabilidade. Ou seja, diante da comprovação de um desses 3 requisitos legais, nós não temos mais a responsabilidade do fornecedor. Se o fornecedor conseguir provar que ele não colocou o produto no mercado, se ele conseguir provar, ou se, embora ele tenha colocado, o defeito ainda existe, ou ainda, se ele conseguir comprovar que a culpa foi do consumidor ou do terceiro, né, que a gente pode dizer transportador, montador, lojista, comerciante, o fornecedor não é aí responsável. Perfeito? Vamos agora analisar, né, são 3 excludentes de responsabilidade, então vamos analisar agora de forma detalhada, né, explicando cada uma delas. Olha que interessante a primeira, que não colocou o produto no mercado. Nós temos alguns exemplos como produtos falsificados. Inclusive, em sala de aula eu dou um exemplo de um calçado adquirido lá na 25 de março. Faz de conta que vocês, alunos, estão aí, né, de férias e não quarentena não é férias, e vocês estão na 25 de março andando e vê lá na vitrine um tênis da Nike. E fala assim, poxa, esse tênis da Nike é o último lançamento lá na Quinta Avenida de Nova York, lá nos Estados Unidos. Isso aí é grife mundial, isso custa $400. Isso aqui, todos os artistas, jogadores de futebol, enfim, gente rica está usando. Eu vi aqui, nossa, e tem para vender, vamos ver quanto custa. Você entra até a loja, prova o sapato, fala assim, ó, gostei, numeração está ok, tudo ok, eu quero adquirir esse produto. Ele fala assim, ó, são R$300. Você acha meio estranho, porque lá fora do Brasil está $400. E você está comprando o mesmo calçado aí, em tese, por R$300. Você calça o tênis, vai embora andando. No meio do caminho, a hora que você está caminhando ou correndo, o tênis abre a sola do sapato e você cai de boca no chão e quebra aí 2 dentes da frente, quebra o queixo, tem que fazer cirurgia, tem que dar ponto na cara, enfim. Acaba com o seu visual, acaba com o seu dia, vai ter gastos, vai ter dor de cabeça, né? Vai deixar de trabalhar, vai deixar de fazer suas coisas, enfim. Você entra com processo contra a Nike. Junta o cupomzinho fiscal da loja lá que você comprou na 25 de março. Se a Nike conseguiu provar que o produto é falsificado, a Nike está diante de uma excludente de responsabilidade civil, ou seja, a Nike não será responsabilizada pelo dano que o consumidor teve, dano material, custo do produto, dano moral, constrangimento, dano estético, lesões corporais. Perfeito, pessoal? Então nós temos aqui exemplos, produtos falsificados, réplicas, ou ainda, pessoal, que interessante, produtos decorrentes de roubo ou furto que forem introduzidos no
mercado. Caminhão foi roubado, está vendendo aí o produto, ó, né? Não foi ela que colocou no mercado, isso foi furtado. Perfeito, pessoal? Olha que interessante, tá? Nós temos aqui uma ementa de uma decisão judicial de segundo grau, tá bom, pessoal? Essa decisão é recente, dia 1º de março de 2018, e fala aqui, né, justamente de um caso para que eu explique para vocês a questão da segunda excludente de responsabilidade no CDC, que fala o seguinte: embora o consumidor tenha colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Olha que interessante esse caso aqui. Esse caso é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tá? Rio Grande do Sul, e lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, segundo grau. Ele fala o seguinte: responsabilidade civil, que é o assunto da nossa aula, ação indenizatória, acidente de trânsito, falta de acionamento parcial dos airbags, defeito no produto não demonstrado, nexo causal, comprovação de danos, dever de indenizar afastado. Olha que interessante a historinha. Caso em que o consumidor sofreu acidente de trânsito, não restando acionado parcialmente o sistema de airbag dianteiro e esquerdo não deflagrados. Pessoal, então você está diante do acidente de trânsito, o consumidor adquiriu um carro com airbag frontal e lateral, e nesse acidente de trânsito o airbag frontal não foi acionado, nem mesmo o airbag lateral. O consumidor insatisfeito, inconformado, que adquiriu, pagou caro por esse airbag, por esse opcional, entra com processo contra a montadora dizendo: ó, isso colocou risco à minha saúde, à minha integridade física, à minha segurança, porque não foi acionado de forma devida o sistema aí de airbag. O que acontece? Tá? Esse caso está discutindo justamente isso aí. Olha que interessante. Condições, olha que foi decidido. Condições envolvendo acidente com um automóvel que não justificavam o acionamento do airbags dianteiro e esquerdo. Ausência de prova de lesão a direito da personalidade da requerente. Foi uma mulher que acionou judicialmente, pela frustração pela eventual deficiência no sistema do equipamento, não se insere nos requisitos ao reconhecimento do prejuízo moral. Ou seja, embora tenha a montadora fabricado o carro, né, embora haja colocado aí no mercado, o defeito aqui inexiste. O fato de não ter acionado os airbags dianteiros e esquerdo não foi um defeito do produto, do veículo, mas sim foi aí em razão, né, das condições do acidente não justificavam o airbag infrar, né, não tinha justificativo do airbag aí ser devidamente acionado. Perfeito, pessoal? Olha que interessante. Vamos lá para a nossa terceira, né, a excludente de responsabilidade no CDC. A terceira excludente, eu digo para vocês, alunos, que grande maioria dos casos de direito do consumidor, né, principalmente em relação a vício do produto, questões de qualidade, questões de garantia, questões relacionadas aí justamente a performance do produto, aspectos estruturais, peças do produto, são justificadas pelas empresas como culpa exclusiva do consumidor. Se eu compro um celular e esse celular apresenta um defeito no alto-falante, eu levo para assistência técnica e é verificado que esse celular teve contato com a água ou teve contato com a areia, acabou aí justamente enferrujando, etc e tal, a Apple, a Samsung, qualquer marca de celular vai usar, né, provavelmente essa excludente de responsabilidade. Grande maioria dos casos, a excludente mais usada pelos fornecedores é a ausência
da culpa exclusiva do consumidor e também da culpa exclusiva de terceiro. Olha que interessante. Diz respeito ao comportamento, tá? A culpa exclusiva do consumidor diz respeito ao comportamento do fornecedor. É a conduta do próprio consumidor que tenha sido vítima do dano, culpa exclusiva do dano, ou de terceiro. Tá? Então, para exemplificar, é importante vocês copiarem isso no caderno. Eu citei aqui o Sérgio Cavalieri Filho, que ele fala o seguinte: fala-se de culpa exclusiva da vítima quando a sua condição se estabelece em causa direta ou determinante do evento, de modo a não ser possível apontar qualquer defeito do produto ou do serviço, como fato ensejador da sua ocorrência. Se o comportamento do consumidor é a única causa do acidente de consumo, não há como responsabilizar o produto ou fornecedor por ausência de nexo de causalidade entre a atividade e o dano. É o caso do motorista que provoca o acidente automobilístico por sua imprudência ou por sua negligência do consumidor que faz uso, outro exemplo, do medicamento em doses inadequadas e contrariando também a prescrição médica e assim por diante. Vamos lá. 2 exemplos que o Sérgio Cavalieri utiliza. Na verdade, ele não utiliza o exemplo, mas eu vou utilizar a teoria para explicar o que ele quer dizer. Imagina se você compra um automóvel super veloz, uma BMW, uma Mercedes, um automóvel aí que alcança altas velocidades. Você está numa rodovia e você está a mais de 200 km por hora e surge aí um animal atravessando a pista. Não sei quem é mais animal, se é a pessoa que está dirigindo mais de 200 por hora ou o animal que está atravessando a pista. Você vai tentar frear, tenta frear e não consegue. Você colide aí com o animal, traz danos à sua segurança, à sua saúde, à sua integridade física. Você vai acionar a BMW. Os freios da BMW não funcionaram. Eu estava numa distância até que razoável, acionei de forma força total os freios e embora tenha travado as rodas não foi o suficiente para evitar o acidente. A BMW pode alegar em defesa, em contestação, que isso é uma excludente da responsabilidade, porque a culpa exclusiva que foi da vítima, que ao dirigir em alta velocidade, se demonstrou aí imprudente, se demonstrou aí justamente responsável pelo evento danoso. Perfeito, pessoal? Outro exemplo que o Sérgio Cavalieri Filho traz é a questão do medicamento utilizado em altas dosagens. Se você utiliza um medicamento, vamos usar aí, Bolsonaro anunciou que existe um medicamento que cura, se não me engano, sarampo, capaz aí, malária, capaz de justamente de curar aí o Covid-19. Imagine se você desesperadamente, com o intuito de não ter a doença, ter a contaminação, ter o vírus, você usa esse medicamento e você vem a óbito aí por uma contaminação, Não cabe os familiares entrarem com uma ação contra o laboratório porque você agiu com justamente culpa exclusiva. Você se tornou aí o próprio, você teve participação direta no dano relacionado ao uso do medicamento. Perfeito? Olha que interessante. Além, que nós temos mencionados aqui, que nós tratamos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que traz as 3 excludentes, nós temos outra excludente da qual não foi mencionada aqui no Código de Defesa do Consumidor, só que a jurisprudência ela adota como realmente uma excludente desta responsabilidade civil do fornecedor em indenizar. Olha que interessante, está ainda nas hipóteses adotadas pela doutrina, também pela jurisprudência, o caso de caso fortuito ou força maior.
estão estabelecidas não no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, mas sim no Código Civil. O artigo 393, pessoal, do Código Civil, ele fala o seguinte, ó, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito, força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. O que traz essa referência? Traz uma coisa bem importante que está justamente agora em tona. O caso da pandemia mundial do Covid-19 é um caso de força maior. É um caso caracterizado aí como uma excludente de responsabilidade. Imagine se você compra um produto pela internet, e esse produto tem uma previsão de chegada de 10 dias, só que no meio dessa questão aconteceu aí as questões do Covid, paralisação de rodovias, o frete não foi. Você pode responsabilizar a empresa, né, fornecedora, pelos danos causados aí justamente pela ausência da entrega do produto em questão? Não, porque nós estamos aqui tratando uma quarta possibilidade de excludente de responsabilidade, que é justamente a que está caracterizada no artigo 393 do Código Civil, que fala que a força maior e também que o caso fortuito aí são excludentes de responsabilidade civil, aplicadas também pela teoria, né, da aplicação coordenada, pela teoria da aplicação do diálogo das fontes do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, que a gente tratou já no começo dessa revisão, como justamente aí uma excludente de responsabilidade civil. Olha que interessante, tá? Nós temos uma referência de um doutrinador, Marcelo Junqueira Calisto, que traz o seguinte: para o deslinde dessa questão, costuma-se dividir, então a doutrina se dividiu, o caso fortuito em dois: em fortuito interno e fortuito externo. O que é fortuito interno? Ocorrido até a introdução do produto no mercado de consumo. O que é fortuito externo? Ocorrido posteriormente aí essa introdução. Deixa eu explicar melhor, tá, pessoal? O que são fortuitos internos e fortuitos externos? Imagina você numa agência bancária, perfeito? A agência bancária é um local seguro de ficar? Depende do ponto de vista. Se você achar seguro por conta dos seguranças e vigilantes que está lá, você pode até, tudo bem, dizer que está totalmente seguro. Porém, de certo modo, por ter segurança lá, talvez não seja um lugar mais seguro. Por que tem segurança lá? Porque é iminente o risco de assaltos. Em agências bancárias, o risco de assaltos, de furtos, de roubo é iminente, acontece, porque há movimentação de dinheiro. Perfeito, pessoal? Se há um assalto dentro de um estabelecimento, de uma instituição aí bancária, esse assalto pode ser caracterizado como um caso fortuito? Sim, um caso fortuito. É um caso chamado pela doutrina de casos inesperados. Perfeito? Porém, esse fortuito é um fortuito interno ou externo? Só para responder isso, fortuito interno é aquele que, embora não esperado, poderia ser prevenido. Ou seja, se tivesse um número suficiente de seguranças na agência bancária, talvez não teria acontecido o assalto dentro da agência bancária. Então, embora inesperado, embora aí não previsto, ele poderia ser evitado. O que é fortuito externo? Fortuito externo é aquele que não poderia ser previsto e nem mesmo evitado. Perfeito? Então, nós temos essa diferenciação. Professor, o que é força maior? Força maior é evento da natureza. O que são eventos da natureza? São justamente aí, né, tempestade, tsunami, terremoto, furacão, Covid-19, enfim, são questões aí biológicas naturais que fogem do controle do ser humano. Perfeito? O caso fortuito ele se divide em dois: interno, aquele que, embora previsto, poderia ser evitado, e o externo, aquele que não poderia ser previsto e nem mesmo evitado. Na primeira questão, ou seja, no caso de fortuito interno, não há responsabilidade, na exclusão da responsabilidade. Pessoal, presta atenção.
Quando eu falo de fortuito interno, o fornecedor não é excluído de responsabilizar o consumidor. Quando eu falo que aconteceu um fortuito interno, nós temos aqui uma responsabilidade, não uma não responsabilidade. Ou seja, o fortuito interno não é excludente de responsabilidade. O fortuito externo, sim, é uma excludente de responsabilidade civil. Ok, pessoal? Entendidos? Vamos lá, mais 10 minutinhos e a gente já finaliza. Perfeito? Olha que interessante, pessoal. Só para a gente ir já para os finalmente da nossa aula. E os riscos de desenvolvimento? É uma excludente de responsabilidade? Primeiramente, nós temos que saber o que são riscos de desenvolvimento. Pessoal, riscos de desenvolvimento são aqueles não conhecidos pela ciência quando da colocação do produto no mercado, vindo a ser descoberto de forma posterior. Como assim, pessoal? Não que a ciência naquele momento não era possível verificar os riscos, mas que eles foram colocados aí dentro do mercado. Exemplo clássico, o cigarro. O cigarro, né, lendo artigos científicos, eu verifiquei que o cigarro, anteriormente, quando foi criado, não se sabia o potencial nocivo dos cigarros. Foi após o consumo dos seres humanos, após, né, as complicações, após justamente aí esses danos à saúde do ser humano, que descobriram, né, que os fornecedores, os fabricantes verificaram que realmente o cigarro continha aí substâncias tóxicas capazes de prejudicar o organismo do ser humano. Perfeito, pessoal? Então nós temos aqui, quando um produto, de certo modo, possui esses riscos de desenvolvimento, né? Quando nós temos aí um produto que, na sua essência, primeiramente, verificou-se que ele não traria riscos ao ser humano, mas depois ele apresentou riscos aos seres humanos, será que nós estamos falando de excludentes ou não de responsabilidade? Pessoal, sob esse ponto de vista, a gente pode citar, né, como disse para vocês, os cigarros, que podem acarretar câncer de pulmão, e também o silicone, dessa marca MER 29, que acarretou aí, né, desculpa, o silicone não é da MER 29 não, o silicone é da outra marca, eu não sei, né, alguns silicones aí que ocasionam que prejudicaram aí as mulheres, né, o anticolesterol dessa marca Merck, que ocorreu a cegueira, esse talco aí da França que provocou a morte de crianças, enfim, são produtos que foram criados inicialmente, não saberia se talvez prejudicaria o ser humano não, o consumidor não, mas depois do seu uso foi constatado realmente que de fato prejudicava sim o consumidor. Nós temos aqui, né, justamente outros exemplos que diz respeito aqui à questão relativa aos riscos de desenvolvimento. Olha que interessante, até temos essa questão aqui de um medicamento talidomida que causou aí o nascimento de 10 crianças com deformidades. Então, assim, são vários e vários produtos, principalmente nessa área médica, que não se sabe justamente se ele poderá causar prejuízos ao consumidor ou não. Vamos supor que inventem uma vacina, Deus queira que sim, em breve, né, para o Covid-19. Se essa vacina tornar algum efeito colateral inesperado, alguma outra doença, será que a empresa que criou a vacina poderá ser responsabilizada ou não pela criação do produto? Então isso é isso que a gente está tentando explicar, tá bom? O Marcelo Junqueira ainda, ele traz o seguinte, ó, acrescenta ainda a dificuldade de segurar riscos desconhecidos e desconhecíveis, sendo que os fornecedores têm a responsabilidade de realizar razoáveis testes
prévios à comercialização do produto, como forma de descobrir os riscos e as medidas de contenção e os riscos descobertos nesses testes. Verifica-se que, diante disso, existe sim a possibilidade dos fornecedores arcarem integralmente com os riscos decorrentes ao desenvolvimento do produto. Pessoal, olha que interessante. Nós temos um caso, só para a gente finalizar a aula, dos airbags da marca, chama marca japonesa, esqueci o nome agora, que na verdade eles foram inseridos em veículos Honda e em veículos Toyota. Bom, esse airbag era um sistema, se não me engano, SR alguma coisa. Inclusive em carros Toyota você verifica até o sistema essa marca desse sistema, tá bom? O que aconteceu? Foi criado um dispositivo para que o airbag tenha uma atuação mais rápida, né? Tenha uma aplicação um pouquinho mais rápida que um airbag convencional. Só que esse fabricante japonês, ele desenvolveu o produto e na hora que os consumidores começaram a utilizar os veículos, e aconteceram acidentes aí de carros, um pedacinho do dispositivo móvel dessa peça que inflava aí pro airbag, ele também desprendia do sistema e era lançado diretamente ao consumidor. Então era um pequeno fragmento, né, que estava comportando o sistema de airbag, que na hora que o airbag ia ser acionado, o airbag estourava, só que esse fragmento de metal vinha com uma força, com uma velocidade, que às vezes o airbag salvava, de certo modo, o consumidor da colisão, só que esse pedacinho de metal entrava aí na garganta da pessoa, entrava no corpo da pessoa e, de fato, aí ocasionava danos ou até a morte dos motoristas e passageiros, né? Isso é o risco de desenvolvimento. O que nós temos hoje na doutrina e nós temos na jurisprudência é justamente que cabe aqui, né, uma responsabilidade, sim, dos fornecedores pelos riscos de desenvolvimento. Porque quando o fornecedor cria uma tecnologia, cria um produto, um serviço novo, ele tem que ser responsável também pelo que pode acontecer de pior ou que possa surgir aí decorrente dessa tecnologia. Né? Então, nós temos que o risco de desenvolvimento não são aí excludentes da responsabilidade civil. Eu não posso, em uma defesa, alegar que a empresa não poderá ser responsabilizada porque aquilo era novidade, porque aquilo só ficou sabendo depois, porque teve algum reagente químico, algum agente biológico que justamente aí afetou, né, o bom uso do respectivo produto e também do serviço. Pessoal, ficamos por aqui. Quero agradecer a todos pela presença. Espero que vocês tenham assistido a aula por inteiro. Se não assistirem, por favor, voltem lá, que é muito importante, tá bom, pessoal? Quero que vocês participem das atividades. Eu deixarei material de apoio, deixarei lá um artigo, deixarei o vídeo à disposição, os slides e também, ao final, nós teremos uma atividade. Essa atividade é pontuada. Tá? Computa-se a nota parcial do semestre através do desenvolvimento das atividades. Então, quero que vocês realizam a atividade. E nós temos também depois uma salinha do café. Essa sala do café, esse fórum, é justamente para vocês participarem com até 150 caracteres, né, dizendo como que foi a aula, o que você aprendeu da aula, o que você achou da aula, e comentar também um assunto relacionado aqui, apresentado em sala de aula, tá bom? Diante do acesso ao sistema AVA, diante vocês clicarem no link, assistirem de forma integral a aula, participarem da atividade, participarem do fórum, que eu vou computar a respectiva nota, né, para a gente ir trabalhando dessa forma, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição no AVA, estou à disposição também através do e-mail institucional e também através do grupo do WhatsApp aí que nós criamos para facilitar a comunicação. Bom, pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana, Deus abençoe vocês, cuidados, tá bom? Fiquem em casa assim que possível,
evitem aí contato com o grupo de risco. Enfim, pessoal, quero que vocês tenham uma boa quarentena. Um abraço a todos. Tchau, tchau.